Olá pessoas, esta é uma aula de física do blog Plantão Física. Meu nome é Cleiton, estamos em maio de 2020. O tema dessa aula será as leis de Kepler. Especificamente, vamos falar da primeira e da segunda lei de Kepler. A terceira lei ficará para a próxima aula, ok? As leis de Kepler tratam do movimento dos planetas em torno do Sol, originalmente. E a primeira lei diz o seguinte: os planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas, com o Sol ocupando um dos focos. Bom, os planetas girarem em torno do Sol não era novidade mesmo na época de Kepler. A primeira lei foi feita por volta de 1609, mas várias décadas antes, Nicolau Copérnico, com seu sistema heliocêntrico, já havia falado que os planetas giravam em torno do Sol. A diferença é que para Copérnico as órbitas dos planetas seriam na forma de uma circunferência. Então, para Copérnico, você teria um centro ocupado pelo Sol e na circunferência estariam os planetas girando. Neste caso da circunferência, a distância do planeta ao Sol seria constante e seria o raio da circunferência. O que mudou de Copérnico para Kepler é que Kepler, ao estudar os dados compilados por Tycho Brahe, percebeu que a circunferência não se encaixava corretamente nos dados. E ele testou outras formas geométricas para descrever as órbitas e acabou chegando nas órbitas elípticas como as que tinham melhor encaixe. Então, o que é uma elipse? Para a gente começar com uma elipse, entender o que é uma elipse, podemos começar com uma circunferência. Então, a circunferência tem um centro e os pontos da circunferência estão sempre à mesma distância do centro. Isso é a definição de circunferência em matemática, né? É o conjunto dos pontos que estão à mesma distância do centro. Para a gente sair de uma circunferência para uma elipse, podemos imaginar que nós vamos dar uma achatada nessa circunferência. Quando a gente achatar de cima para baixo, ela vai se distender para os lados, né? E você vai ver que o centro, que era único, vai se separar em dois pontos distintos. Isso seria intuitivamente a noção de elipse, né? Esses dois tracejados aqui são só para orientar nosso trabalho daqui para frente, tá? Eles não têm muito sentido físico. Esses dois novos pontos, né, serão chamados de foco. Então você teria o foco 1 e o foco 2. Na realidade, a ordem não importa quem é foco 1 ou quem é foco 2. Ok? Enquanto na circunferência todos os pontos estão à mesma distância do centro, numa elipse o que acontece é um pouco diferente. Se eu pego um ponto sobre elipse e meço a distância desse ponto até o foco 1, vamos chamar de distância 1. Meço a distância desse ponto até o foco 2, distância 2. E se eu somar estas distâncias, dará um valor constante para qualquer ponto da elipse. Então vamos pegar um outro ponto aqui, qualquer. Por exemplo, esse ponto aqui embaixo. Distância até o foco 1, distância até o foco 2. Se eu somo essas duas distâncias, dá o mesmo valor que deu no caso anterior, valor constante. Tá? Em matemática, essa é a definição de elipse. Né? É o conjunto dos pontos cuja distância até os dois pontos focais somados dá o mesmo valor constante. Ok? Agora vamos aplicar a primeira lei de Kepler ao movimento dos planetas. Então você teria uma elipse, tá aqui os eixos auxiliares, e o Sol ocupando um dos focos. Os alunos me perguntam, professor, o que teria no outro foco? Na realidade, no outro foco não tem nada. É só um ponto geométrico, ok? E aqui teria o planeta girando em torno do Sol em sua órbita. Uma grande diferença da órbita elíptica para a órbita circular é que em alguns momentos o planeta vai estar mais distante do Sol e em outros momentos o planeta vai estar mais próximo do Sol. O ponto mais distante do Sol é chamado afélio. E você vai ter um raio aqui que é o raio máximo, o raio do afélio.
Quando ele estiver no ponto mais próximo, você vai ter o periélio e você vai ter um raio chamado raio do periélio. Como o raio é variável, é estranho falarmos de raio da órbita, né? Quando a gente está falando de raio da órbita, nós normalmente estamos falando do raio médio, né? Que é o somar esses dois raios, o maior com o menor e dividir por 2. Bom, apesar da lei de Kepler ter sido criada originalmente para que Kepler pudesse explicar o movimento do Sol em torno dos planetas, ela vai um pouco além disso, né? Vamos ver, criar uma versão plus aqui da primeira lei de Kepler, né? Ela funciona para qualquer objeto que esteja girando em torno de outro objeto de massa muito maior. Por exemplo, a Lua girando em torno da Terra, ou um satélite girando em torno da Terra, ou as luas de Júpiter girando em torno de Júpiter. No caso da Terra e da Lua, a primeira lei de Kepler ficaria assim: a Lua gira em torno da Terra em uma órbita elíptica, com a Terra ocupando um dos focos. Está aqui a órbita, a Terra em um dos focos, lembrando que o outro foco é um ponto geométrico, não tem nada. Aqui estaria a Lua e ela giraria em torno do Sol, ok? Quando a Lua está no ponto mais distante da Terra, nós dizemos que ela está no apogeu e ela vai ter um certo raio, raio do apogeu. Quando ela está no ponto mais próximo, ela está no perigeu e teria um raio do perigeu. E a lógica do raio da órbita da Lua, quando nós falamos, é o mesmo. Soma o maior com o menor, divide por 2, a gente trabalha com raio médio. Nós vimos, né, nossa primeira noção de elipse é que seria uma circunferência achatada. Vamos dar mais uma olhada numa elipse e identificar alguns elementos dela. Então, elementos de uma elipse, está aqui a elipse, nossos eixos auxiliares. Né? Os eixos têm tamanho diferente, o eixo horizontal é maior que o vertical, poderia ser ao contrário, não tem nenhum problema. O eixo horizontal, que é o eixo maior, recebe um nome. Primeiros focos aqui, né? O nome que o eixo maior recebe é justamente e criativamente eixo maior. Metade do eixo maior é chamado de semi-eixo maior. Então vai ser esse padrão. A gente dá nome para um eixo, metade é semi-eixo. Então, o eixo vertical, eixo menor, motivos óbvios, metade dele é semi-eixo menor. E a distância entre os focos é a distância focal. E metade dessa distância é a semidistância focal. Então, os elementos principais de uma elipse seriam o eixo, semi-eixo maior, o semi-eixo menor e a semidistância focal. Vamos dar uma limpada nesse desenho aqui para a gente poder prosseguir. Tá aqui. O semi-eixo maior é designado pela letra A. O semi-eixo menor nós chamamos de B. E a semidistância focal nós chamamos de C. No estudo de geometria analítica, que é o estudo das formas geométricas usando álgebra, nós descobrimos que há algumas relações entre A, B e C. Tá? Só que isso não faz parte do nosso interesse por enquanto. Então vamos nos limitar a uma grandeza importante relacionada com elipse, que é a excentricidade. A excentricidade ela mede o quão achatada é essa elipse. Quanto maior o valor da excentricidade, mais achatada a elipse. Matematicamente falando, a excentricidade é definida como C sobre A. C, semidistância focal, A, semi-eixo maior. E ela pode assumir valores entre 0 e 1. Em que caso seria 0? Né? C sobre A. O único jeito disso dar 0 é o C, a semidistância focal, ser igual a 0. Isso significa que, na realidade, os dois focos estão juntos. E eu não tenho propriamente uma elipse, eu teria uma circunferência. Em linguagem matemática, nós dizemos que, no caso de excentricidade igual a 0, a elipse se degenera em uma circunferência. Em que caso seria 1? Para que a excentricidade seja 1, C tem que ser
igual a A, ou o mais próximo possível. No limite, quando C estiver muito próximo de A, minha elipse já virou uma reta, né? Então nós dizemos que a elipse se degenerou numa reta. Então, excentricidade mede o quão achatado é a elipse. Se é igual a zero, temos uma circunferência. Se é igual a 1, temos uma reta. Quanto mais próximo de 1, mais achatada é a elipse. Por que isso é importante nesse momento? Porque a primeira lei de Kepler afirma que a órbita dos planetas são elipses. Só que nós fazemos esse desenho, essa elipse mega achatada e tal, e a gente costuma pensar que as órbitas dos planetas são mega achatadas. E na realidade não são. Elas são muito pouco achatadas, né? Estão muito mais próximas de ser uma circunferência do que uma elipse como a que eu desenhei. Então vamos colocar aqui uma tabelinha com a excentricidade das órbitas dos planetas. Então está aqui uma tabelinha com o planeta e as excentricidades. Os planetas, lembrando que Plutão não é planeta desde 2006. Aqui estão os valores da excentricidade e olhando essa tabela nós percebemos que o planeta que tem a órbita mais excêntrica é Mercúrio, 0,2656. Mas este valor está muito mais próximo de zero do que de 1. Vênus é o planeta de menor excentricidade orbital, né? 0,0068. Quer dizer que a órbita de Vênus é muito mais próxima de uma circunferência. A Terra tem um valor intermediário, mas mesmo assim é muito pequeno, muito próximo da circunferência. Então, para que nós tenhamos uma noção, vamos fazer um desenho aqui das órbitas. Excentricidade da órbita terrestre, órbita circular em branco e por cima eu vou desenhar a órbita elíptica em amarelo, tá? A órbita circular ela é proporcional neste desenho ao eixo maior, ao semi-eixo maior do planeta, ok? Então está aqui a órbita circular, tomando como raio o valor do semi-eixo maior, e aqui por cima a órbita elíptica. Então você percebe que a diferença é muito pequena, ok? É claro que na escala dos planetas isso dá alguns milhares de quilômetros, mas proporcionalmente a diferença é muito pequena. Mas e se a gente pegar Mercúrio? Vamos apagar aqui e colocar Mercúrio, né? Mesmo padrão, órbita circular em branco, órbita elíptica em amarelo. Mercúrio com a órbita circular e com a órbita elíptica. Novamente, a diferença entre os dois é muito pequena. Se pegarmos Vênus, que tem a órbita menos excêntrica, a gente vai perceber que a diferença é visualmente quase inexistente. Tá? É claro, de novo, se nós levarmos em conta a escala do sistema solar, isso pode dar milhares de quilômetros. Mas na escala do problema, a diferença é bem pequena. Ok? Isso fecha por enquanto a primeira lei de Kepler. Vamos para a segunda lei de Kepler. Segunda lei de Kepler afirma o seguinte: o raio vetor de um planeta varre áreas iguais em intervalo de tempos iguais. Então vamos desenhar a nossa órbita, Sol e o planeta. Primeiro, o que é o raio vetor? O raio vetor é um raio imaginário que liga o Sol ao planeta e que acompanha o movimento do planeta. Então, conforme o planeta se move, esse raio vetor acompanha o movimento, né? Então, vamos colocar aqui, para servir de exemplo, a posição de um planeta qualquer no dia 1º de julho. E eu acompanho esse movimento até o dia 31 de julho. O raio vetor vai ter saído daquela posição até esta posição aqui. Enquanto ele fez esse movimento, enquanto ele acompanhou o movimento do planeta, ele varreu esta área aqui. Vamos chamar essa área de área 1. Deixa o planeta se mover mais um pouco e dia 1º de janeiro, por exemplo, vamos acompanhar o movimento do planeta novamente. Raio vetor,
acompanha o movimento do planeta até o dia 31 de janeiro. Raio vetor, neste caso, estaria apontando para cá. Perceba que no primeiro caso eu acompanhei durante um mês, de 31 dias. No segundo caso, também durante um mês de 31 dias. Olha a segunda lei de Kepler. O raio vetor de um planeta varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Então, para entender a segunda lei de Kepler, eu sempre tenho que pegar intervalos de tempos iguais. Então, eu escolhi um mês, poderia ter sido 15 dias, 3 meses, né? Não importa o intervalo de tempo, desde que eles sejam iguais. Voltando ao desenho, enquanto nós acompanhávamos este movimento, o raio vetor varreu esta área aqui, que nós vamos chamar de área 2. O que a segunda lei de Kepler diz é, se o tempo 1 é igual ao tempo 2, então a área 1 é igual à área 2. Né? Isto não é óbvio pelo desenho. Né? Isso aí sai de certos cálculos que nós fazemos sobre a área da elipse. Mas, grosso modo, a gente pode entender o seguinte. A área 1 ela é comprida e baixa. A área 2 ela é estreita e alta. Essas duas coisas acabam se compensando de forma que as duas áreas são iguais. O porquê elas são iguais, Kepler não sabia. Quem conseguiu explicar isto foi Isaac Newton, alguns anos depois, vários anos depois na realidade. Ok? Tem mais uma implicação da segunda lei de Kepler que eu queria explorar, que é a seguinte. Está aqui a órbita, Sol, planeta. Raio vetor. Planeta se move, raio vetor. Planeta se move, raio vetor, se moveu, raio vetor. Se nós imaginarmos a primeira parte do percurso, né, ele vai ter percorrido essa distância amarela, que eu vou chamar de ΔS, ΔS é o símbolo para deslocamento, do afélio. Estou chamando de afélio porque nesse caso ele estava mais próximo do afélio. E deste lado aqui nós teríamos o ΔS do periélio. Só de olhar o desenho dá para perceber o seguinte, a distância que ele percorre quando está mais próximo do Sol é maior que a distância que ele percorre quando ele está distante do Sol. Isso tem uma implicação interessante, já que os tempos são iguais. Bom, velocidade nós sabemos que é a distância dividido pelo tempo. Como neste caso os dois tempos são iguais, vai acontecer o seguinte. Aonde eu tiver uma distância maior a ser percorrida, significa que eu tive que percorrer com uma velocidade maior. No mesmo intervalo de tempo, maior a distância, maior a velocidade. Isso significa que no periélio o planeta está se movendo mais rápido do que no afélio. Ou seja, não só os planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas, como a velocidade é variável. Quanto mais longe do Sol, menor a velocidade, quanto mais perto do Sol, maior a velocidade. Ok? Então, sobre a primeira e a segunda lei de Kepler é isso. Seus próximos passos é revisar a aula, assista quantas vezes achar necessário, faça os exercícios, deixe suas dúvidas e sugestões e, como toda boa animação, tem que terminar por enquanto é só pessoal. Ok? Até a próxima.